أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Iniciamos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, só a Ele adoramos, só dele imploramos ajuda e rogamos a bênção e a paz a todos os mensageiros que Ele, Deus Altíssimo seja, enviou como misericórdia, como orientação para o ser humano. Vamos falar hoje sobre Surat al-Fatiha, algumas reflexões sobre os versos de Surat al-Fatiha, que é uma surata, ou seja, um capítulo que é conhecido por todo muçulmano. E se chama Al-Fatiha, que significa abertura, ou seja, surata da abertura, porque é a primeira surata do Alcorão Sagrado. Com ela se inicia o Alcorão. As 114 suratas do Alcorão, a primeira dessas 114 suratas é Surat Al-Fatiha, sura da abertura. No início desses versos, Allah subhanahu wa ta'ala cita alguns de seus nomes, de suas qualidades, de seus atributos. Por exemplo, a gente lê Bismillahirrahmanirrahim, ou seja, em nome de Allah, o maior nome de Deus, o maior dos nomes de Deus, o mais importante, e aquele que é o nome próprio com o qual Deus Altíssimo seja, se apresenta no Alcorão Sagrado em língua árabe. Então, Bismillahirrahmanirrahim. Depois Deus Altíssimo seja cita que Ele é misericordioso, que Ele é clemente. E aqui temos que Ar-Rahman, Ar-Rahim derivam de uma mesma raiz, que é Ar-Rahma, ou seja, a misericórdia. Porém, ele repetiu Ar-Rahman e depois disse Ar-Rahim. Ar-Rahman significa que Deus Altíssimo seja é aquele que tem a misericórdia. E esta misericórdia abrange a todas as criaturas, porém é uma misericórdia passageira, momentânea, que é a misericórdia neste mundo. Por isso ela abrange até mesmo aqueles que são ingratos, que descreem em Deus, que não seguem a orientação de Deus. E abrange tudo o que existe nesse mundo. E depois Ar-Rahim significa que Deus tem a misericórdia que é plena e que é eterna, que vai muito além deste mundo, e esta é a misericórdia específica e especial para os crentes. Depois dizemos Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ou seja, louvamos a Deus, o agradecemos e dizemos que Ele é Rabb al-Alamin, ou seja, o Senhor de todas as criaturas, o Senhor do universo, o Senhor de todos os mundos, aquele que criou, aquele que mantém, aquele de quem dependem todas as criaturas, Altíssimo e exaltado seja. Depois repetimos, dizemos Ar-Rahman Ar-Rahim. Vejam a ênfase a esses dois nomes de Deus que dizem respeito à misericórdia. Poderia Deus Altíssimo seja escolher outros seus nomes das suas qualidades, porém não. Deu ênfase à misericórdia para sempre repetirmos esses nomes, porque necessitamos da misericórdia de Deus sempre. Depois disso, Ar-Rahman Ar-Rahim, citamos Malik Yawmiddin, ou seja, o soberano do dia do juízo, da ressurreição. Ou seja, Deus será o rei, será o soberano nesse dia. Ou seja, você cita que Deus é misericordioso e depois, ao mesmo tempo, você cita que todo ser humano irá prestar contas perante Deus Altíssimo seja. Por isso citamos soberano do dia do juízo. Depois de citar tudo isso, vamos simplificar e resumir isso como um elogio que você fez a Deus Altíssimo seja. Aí depois vem uma conclusão. Qual é a sua conclusão depois de citar
todos esses elogios a Deus Altíssimo seja, e depois de dizer que crê em tudo isso que você leu, você conclui: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Só a Ti adoramos, só de Ti imploramos ajuda. Ou seja, por causa de tudo isso, por Ele ser o Criador de tudo, o Senhor de tudo, o Misericordioso, o Soberano, só Ele merece adoração. Depois disso, vem uma prece, uma súplica, um pedido que o muçulmano faz em todas as suas orações ao ler esta surata. Qual é esse pedido? Ele diz: Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guia-nos à senda reta. Nos oriente ao caminho correto. Depois de louvar a Deus, depois de agradecer a Ele, depois de citar que cremos convictamente que Ele é misericordioso, que Ele é soberano, que Ele é o Senhor de todo o universo, e depois de concluirmos com toda a convicção que Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, que só a Deus adoramos, não adoramos a ninguém além dele, e só dele imploramos ajuda, auxílio naquilo que só Ele tem o poder de fazer por nós. Depois disso vem então o pedido. O que nós pedimos? E este pedido é especial por quê? Porque é Deus Altíssimo seja que revelou estas palavras, revelou esta surata que é a abertura do Alcorão, e citou nesses versos esse pedido. Ou seja, como se ele dissesse: eu quero que vocês me peçam isso. Dentre os pedidos, as preces, as súplicas mais queridas a Deus Altíssimo seja, está que você peça orientação a Ele. Então, nesses versos nós lemos: Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guia-nos à senda reta. Guia-nos ao caminho reto. Depois vem um complemento, ou seja, uma explicação do que é este caminho reto. Guia-nos à senda reta. Sirata alladhina an'amta alayhim. Qual que é este caminho reto? É o caminho daqueles a quem o Senhor agraciou. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Em outros versos do Alcorão, Deus Altíssimo seja cita que aqueles a quem Ele agraciou são os profetas, os mártires, aqueles que são verazes, que são verdadeiros, chegaram ao nível de serem, com a convicção e a crença que têm, verdadeiros, e aqueles que são íntegros. Ou seja, profecia, martírio, a veracidade e a integridade, que é o último nível, o quarto nível. Aí então pedimos: olha, eu quero a senda reta, guia-me ao caminho reto em todos os meus assuntos, que é o caminho daqueles a quem o Senhor agraciou. E aí depois continuamos pedindo, dizendo: não queremos o caminho daqueles que são abominados, ou seja, aqueles que têm a ira de Deus contra eles. E não queremos também a senda, o caminho daqueles que são extraviados, ou seja, perdidos. Em árabe lemos: Sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim. Não a senda, o caminho daqueles que Deus tem a ira contra eles. Waladdallin. E nem o caminho daqueles que são extraviados, perdidos. Aqui a reflexão sobre esse pedido que fazemos. Por que Deus Altíssimo seja citou um caminho reto e depois citou o caminho daqueles que têm a ira de Deus contra eles, e em terceiro citou o caminho daqueles que são perdidos? Vamos citar dois pontos importantes que compõem todos esses três caminhos. Os ingredientes desses caminhos são o quê? O conhecimento e a prática. Ou seja, al-ilm wal-amal. Oh meu Deus, eu quero ser guiado ao caminho reto, que é o caminho daqueles que têm conhecimento, que sabem quem é Deus, qual é a religião de Deus, o que Deus quer deles, como adorar a Deus, e praticam isso. Ou seja, o caminho reto, quem segue o caminho reto é aquele que tem conhecimento e pratica esse conhecimento. Depois eu digo: olha, peço proteção em Deus
de estar no caminho daqueles que têm a ira de Deus. Quem merece ter a ira de Deus contra ele é aquele que tem conhecimento, ou seja, ele sabe, ele conhece, a mensagem chegou até ele, a orientação chegou até ele, ele teve condições de assimilar, assimilou tudo o que é de Deus, e mesmo assim, por um capricho, por algum interesse dessa vida mundana, seja ele financeiro, seja ele algum desejo que ele tem, ele acaba por se desviar. Ou seja, ele tem conhecimento, mas não pratica esse conhecimento. Esse é o que? Maghdub alayh. Ou seja, é abominado. Ou seja, ele tem a ira de Deus contra ele. E este é o pior grupo, porque é um grupo que conhece. E muitas são essas pessoas. E principalmente muitos são os líderes que têm estas qualidades. Eles conhecem que estão no caminho errado, mas não querem perder o prestígio, não querem perder os seus seguidores, não querem dizer depois de muitos anos que eu vivi durante muito tempo no erro. O terceiro grupo, de quem o muçulmano pede proteção em Deus de ser desse grupo, é os extraviados, ou seja, os perdidos. São aqueles que não têm conhecimento, não conhecem, não sabem, e por isso a prática deles é errada. Por isso se desviaram do caminho certo. Mesmo que tenham a boa intenção, mesmo que tenham vontade, só a vontade, só a boa intenção não bastam. O conhecimento que eles receberam, que eles assimilaram, é errado, é torto, então a prática deles será torta e o caminho deles será o caminho do desvio. E por isso eles são chamados desviados, extraviados, perdidos. Então vejam como é importante Surat al-Fatiha. Então nós pedimos nessa surata, ó Deus, guia-nos ao caminho reto, que é o caminho do conhecimento e da prática correta. E não queremos o caminho daqueles que conhecem, porém não praticam, não cumprem o que conhecem, por isso serão punidos e por isso serão condenados. E tem a ira de Deus sobre eles. E não queremos também, ó nosso Senhor, ó nosso Deus, Ya Allah, não queremos estar no caminho daqueles que não têm o conhecimento correto, por isso se perderam. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que sejamos daqueles que foram guiados e orientados ao caminho reto.